Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Mas antes de falarmos propriamente dito do crime impossível, é importante que façamos uma regressão para entendermos o crime sob seu viés analítico, especialmente naquela teoria que triparte o crime, a teoria tripartite do conceito de crime. Para aquela corrente adotada no Brasil, crime é fato típico, antijurídico e culpável. E é exatamente nesse primeiro elemento, no fato típico, que nós estudamos essa vicissitude chamada crime impossível. Vocês devem se lembrar que o fato típico ele é composto de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E é nesse segundo elemento, no resultado, que nós estudamos essa figura chamada crime impossível. O crime impossível, de antemão já avivo, é uma espécie de tentativa inidônea capaz de gerar a atipicidade da conduta. Olha quanta informação. Atipicidade porque, havendo uma hipótese de crime impossível, sequer nós teremos preenchido o primeiro elemento constitutivo do crime. Sequer, estando em um terreno de crime impossível, nós poderemos falar em fato típico. Desse modo, por isso que se classifica o crime impossível como uma hipótese de atipicidade. Tudo bem? Então, basicamente, artigo 17 do Código Penal traz uma espécie de tentativa inidônea que consagra uma hipótese de atipicidade da conduta em razão de um defeito no resultado. Porque todos nós sabemos que crime tem resultado. Crime tem resultado. Às vezes naturalístico, às vezes jurídico, mas crime tem resultado. Quando isso não for possível de acontecer, poderemos estar diante de um crime impossível. Quais os elementos desse crime impossível? Para a doutrina moderna, crime impossível tem como elemento início da execução, dolo de consumação, não consumação e não consumação por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Sempre que nós estivermos diante de uma conduta que se iniciou, que teve dolo de se consumar, que não se consumou e que o motivo da não consumação foi uma ineficácia absoluta do meio ou uma impropriedade absoluta do objeto, estamos diante dessa vicissitude chamada crime impossível. Professor, e como é que é a reprovabilidade do crime impossível? O senhor disse que é uma causa geradora de atipicidade. É verdade, mas há várias correntes que cobram em concursos que discorrem sobre esse assunto. Por exemplo, antes da reforma de 84, havia uma teoria chamada teoria assintomática. Essa teoria dizia, olha, o agente mirou a sua conduta para violar um tipo penal incriminador. Ele quis agredir um bem jurídico, de modo que ele merece um tratamento. A ele aplicar-se-á medida de segurança. Os defensores da corrente assintomática pugnavam para esse violador do bem jurídico o que nós chamamos de medida de segurança. Isso sucumbiu com a reforma de 84, mas outras teorias surgiram. Por exemplo, a teoria subjetiva. Os defensores da teoria subjetiva dizem, olha, se houve dolo de consumação, é importante que nós punamos o sujeito com a pena do crime tentado. Se o sujeito direcionou a sua conduta para violar um tipo penal incriminador e, por ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto, ele não logrou êxito, devemos puni-lo com a pena aplicável ao crime tentado. No Brasil, adotamos desde muito tempo a chamada teoria objetiva. A teoria objetiva diz o que fora dito no começo. Crime é resultado. Portanto, se é impossível gerar um resultado, se o resultado é inidôneo, nós estamos diante de um crime impossível. Essa teoria objetiva ela foi melhorada. Surgiu defensores, uma bipartição dela, e uma turma disse assim, olha, nós precisamos melhorar a teoria objetiva para dizer que só há crime impossível quando a inidoneidade do resultado se dá por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. Então, a teoria adotada no Brasil hoje é a teoria objetiva temperada. E ela diz que há crime impossível sempre que o resultado não surge por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio.
Traduzindo em miúdos, a ineficácia absoluta do meio, sempre que o meio escolhido pelo sujeito para a prática do delito é absolutamente inidôneo. Imaginemos, a doutrina cita esse exemplo, e cai em provas esse exemplo, da pessoa que escolhe matar o seu desafeto com um revólver sem gatilho, um revólver de brinquedo. O meio eleito pelo sujeito é absolutamente ineficaz. E quando se daria a impropriedade absoluta do objeto? A impropriedade absoluta do objeto se daria quando o objeto material sobre o qual recai a conduta do sujeito é absolutamente inidôneo a comportar os efeitos pretendidos pelo agressor do bem jurídico. Imaginemos aquele que, estando com um revólver apto, dispara contra um defunto, contra um cadáver. Vejam, o meio eleito foi bom, mas o objeto sobre o qual recaiu a conduta era absolutamente inidôneo aos efeitos requeridos pelo sujeito. Então, basicamente, nós temos essa situação. Nesse assunto, nós não podemos nos olvidar do enunciado 145 da súmula do STJ, que diz que há crime impossível quando a preparação do flagrante pelos agentes do Estado impedem a consumação. Sempre que os agentes do Estado impedirem, prepararem uma cena para a prisão em flagrante de uma pessoa, diz a jurisprudência, a súmula, que esse crime é impossível. A isso dá-se o nome, inclusive, já caiu em prova, de delito putativo por obra do agente provocador. Outras cobraram já crime de ensaio, crime oco. São vários nomes para o mesmo instituto. Qual instituto? Crime impossível. Aliás, falando de delito putativo por obra do agente provocador, é importante nós não confundirmos isso com a figura do agente infiltrado, com a figura do agente disfarçado, assuntos novos do pacote anticrime. Então, basicamente, o crime impossível traz essas especificidades para nós. Está previsto no artigo 17, é uma causa que gera a atipicidade do delito e tem como pressupostos fundantes uma inidoneidade absoluta de meio ou de objeto. Tudo bem? Era só isso sobre o crime impossível.